Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aventura de literatura. E aí, continuamos aqui, Senhor Traça e eu, ainda no mês de maio. Continuamos com as nossas datas comemorativas. E hoje a gente está no dia 25 de maio, e dia 25 de maio é o dia do trabalhador rural. Trabalhador rural, como vocês sabem, existe a zona urbana e a zona rural. A zona urbana é aqui onde a gente vive e a zona rural é o campo. E a pessoa que trabalha lá no campo é esse homem que trabalha, essa mulher, que que criam gado, que cuidam de plantações e que são responsáveis pelo alimento que chega na nossa mesa. Então, a gente tem que valorizar muito o trabalho do trabalhador rural, o trabalho do homem do campo, porque se a gente tem arroz, se a gente tem feijão, se a gente tem a nossa verdura, se a gente tem o leite, tudo isso é fruto do trabalhador rural, que faz e que chega até a gente. O leite, ele não vem da caixinha e não vem da geladeira, não. Ele tem todo um processo que começa lá no campo, com esse homem plantando, né? Com ele criando gado, e daí ele tira o leite, e aí esse leite vai ser beneficiado para chegar até a gente. Então, hoje, dia do trabalhador rural. Palmas para o trabalhador rural. E essa data do dia de hoje, ela foi escolhida em homenagem a um deputado federal, que era o Fernando Ferrari. Ele faleceu no dia 25 de maio e ele foi um dos políticos mais engajados nessa luta pelos direitos do trabalhador rural. Porque, infelizmente, atualmente, o que a gente vê é o seguinte: as pessoas do campo, elas não estão ficando mais no campo, né? Elas estão indo para a cidade, elas estão migrando para a cidade. Porque o campo, com o uso de muitas máquinas, a mão de obra está ficando escassa, eles muitas vezes não sabem mexer naquele maquinário, então preferem vir para a cidade do que muitas vezes ficar ali no campo. Então o que a gente vê atualmente é isso, uma grande saída de pessoas do campo para a cidade. Então a gente tem que valorizar esse trabalho no campo, tá bom? E então, depois desse momento, né, da nossa data comemorativa, a gente vai para o nosso Liberte um Texto. Vamos apertar? Peguei. Vamos lá? Às vezes, pensamos em desistir de algo que queremos por essas coisas serem cheias de obstáculos. Mas a vida é feita de superações e conquistas. No meio de cada conquista, vêm as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento, mas é necessário passar por todos esses obstáculos. Seja forte e enfrente os seus problemas. Abandoná-los não vai resolver nada. A fraqueza é desculpa dos covardes. E eu falo uma coisa, só erra quem não faz. A gente tem que fazer, a gente tem que tentar. Então, o que a gente não pode é ficar parado, tá? A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos e saber que a gente pode realizá-los sim. A gente pode sim, esforçando, enfrentando os obstáculos e correndo atrás. E agora, a gente vai para aquele momento mágico. Vocês vão me ajudar? Sim, Salabim! Tá aqui o nosso livro mágico. Sim, Salabim! O que será que esse livro hoje traz para mim? Tcharam! Pois é, pensando nessa coisa de trabalhador rural, né, de homem do campo, e é muito engraçado porque as pessoas do campo, elas têm muita sabedoria popular. A sabedoria não é só aquilo que a gente aprende nos livros, não. É aquilo que os nossos avós, que os pais, que os tios ensinam pra gente. E o pessoal da zona rural, principalmente, eles têm alguns costumes e algumas crendices que são muito fortes. Por exemplo, ele olha assim pro tempo e ele já fala, ó, hoje vai chover.
ó, hoje vai cair geada. Ele não precisa nem escutar o pessoal do tempo, ele já olha e ele sabe o que vai acontecer. Ele olha um determinado vento, a forma como está esse vento, ele sabe como é que vai ficar o tempo. Então, a gente tem que valorizar até isso, que é a sabedoria do pessoal que vive na zona rural. E a história que eu trouxe hoje é essa aqui, ó. O livrinho já está até remendadinho, mas é um livro muito bonitinho. Essa história é Matar Sapo dá Azar. É da Ard Guedes e foi da Terra Sul Editora, tá bom? E então, vamos lá. Quem ilustrou foi o Reinaldo Rosa. Depois de trabalhar a vida inteira, o seu Juvenal se aposentou. Ele sempre havia morado em cidades grandes. Agora, ele queria era sossego. Ele não queria mais automóvel, ele não queria poluição, aquele corre-corre de carros. Seu sonho era morar num sítio. Ar puro, silêncio, dormir ouvindo o grilo. Criar galinhas, ter peixes. Conversou com sua esposa, Dona Lúcia. Dona Lúcia também tinha o mesmo sonho. E ainda mais agora que ele estava aposentado, ela poderia ter um maridinho só para ela. Era uma ideia boa demais. E assim resolveram trocar a cidade pelo campo. Venderam o apartamento e compraram um sítio. Mudaram-se animadíssimos. Nos primeiros dias foi uma maravilha. A rede na varanda, chinelo, passarinhos cantando. Até que Dona Lúcia percebeu a presença de inúmeros sapos. Sapos em volta da casa todinha. Determinou então que o seu Dico, que era o caseiro do sítio, exterminasse e desse fim em todos os sapos. Chamou o seu Dico e disse: seu Dico, suma com esses sapos. Seu Dico, senhor lá da roça, virou para Dona Lúcia e falou: dona, matar sapo dá azar. E ela virou e falou assim: é um absurdo, nós somos pessoas da cidade, isso é uma crendice, uma superstição, eu não quero nem saber, quero que você termine, que você extermine com todos esses sapos. Sodito então fez o que Dona Lúcia mandou. Saiu catando o sapo para tudo quanto era lado. O marido ainda tentou argumentar com a mulher. Mulher, o pessoal da roça sabe mais do que a gente da cidade. Não me interessa. Sumam com esses sapos. E assim foi feito. O Dico acabou com todos os sapos que encontrou pelo caminho. Passou um tempo. Um belo dia, o Dico escutou um barulho no galinheiro. Quando ele chegou lá, as galinhas estavam todas alvoroçadas. Apareceu uma cobra. Porque como agora não tinha sapo para a cobra comer, a cobra acabou procurando outro alimento e foi atrás das galinhas. As galinhas estavam todas ouriçadas. O Dico custou a tirar aquela cobra dali. Mas não acabou por aí. Isso foi o de menos. Sem sapos, a quantidade de insetos aumentou absurdamente. A varanda da casa já não podia mais ser utilizada. As janelas tinham que ficar todas trancadas. O número de insetos aumentou tanto, mas tanto, que a vida do casal ficou insuportável. Sem solução para o problema, o jeito era voltar para a cidade. Lá não tinha tantos insetos nem sapos. Colocaram o sítio à venda e perderam um dinheirão. Mas bem que o Dito tentou avisar. O Dito falou: matar sapo dá azar. Eles não acreditaram e foi isso que aconteceu. E essa é a história para a gente comemorar hoje o Dia do Trabalhador Rural, para a gente aprender a valorizar esse trabalhador que está lá, que está lutando, que está trabalhando e que a gente tem que acreditar também nas crendices deles, nas histórias que eles contam, viu? Então agora você já sabe, matar sapo dá azar.
ir além de matar sapo dá azar. Eu vou contar para vocês uma outra coisa que acontece. Matar sapo, como a gente viu nessa história, gera um desequilíbrio ecológico. Porque a gente tem o que a gente chama de cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? Os animais, os seres vivos, eles se alimentam uns dos outros. Então, por exemplo, o sapo ele comia a mosca. Então, o sapo ia lá, nhoque, comia a mosca. A cobra, por sua vez, comia o sapo. Então, quando matou todos os sapos, o que aconteceu? Quebrou essa cadeia alimentar. Ela foi interrompida, a gente tirou o sapo. Aí, a cobra já não tinha mais o que comer, foi procurar outra coisa para comer. Foi atrás das galinhas. O sapo, que comia os insetos, não comia mais os insetos. O que aconteceu? Aumentou o número de insetos. Então, todo ser vivo, todo animal, ele é importante na natureza. A gente não pode falar, esse animal ele não é importante, porque todos dependem uns dos outros, tá bom? Então, agora você sabe que isso é uma questão de um equilíbrio na natureza, tá? Então, voltando para as nossas atividades. Pois é, chegou aquela hora que eu adoro, é a hora da nossa atividade. Então, a gente falou sobre o desequilíbrio, né? Sobre isso que aconteceu. E eu gostaria muito que você desenhasse do seu jeitinho. O que aconteceu no sítio? Lembra de tudo que a Roberta falou aqui? O que foi que aconteceu? O que foi que essa cadeia, o que aconteceu com ela? E se você quiser desenhar, pode desenhar um dos momentos da história do sítio. Tá bom? E eu espero você para nossa próxima aventura de literatura. Um beijo e até lá. Tchau!